Ou eu estou aqui hoje me apresentando como o professor Paulo de filosofia. Em outro momento eu vou relatar como cheguei a esse processo aí de estudar filosofia, né? De entrar nesse mundo da filosofia. E é interessante que alguns me veem como chato, no sentido de questionar, da forma de pensar sobre as coisas, de ver as coisas. E alguns já chegaram a falar: poxa, o Paulo depois que começou a estudar filosofia ficou louco, né? Ficou louco. E é interessante, porque contribui bastante, contribui nas minhas leituras. Eu vejo a filosofia de uma forma que ela pode contribuir para o mundo, para as nossas crianças na escola, para a nossa família, para a nossa comunidade. Inclusive, é uma área que nem todos tiveram acesso, né? A maioria dos pais, os alunos falam: poxa, eu nunca estudei isso, né? Alguns têm medo e tal. Mas o meu ver sobre a filosofia é que ela pode ser, sim, humanizatória. Ela pode humanizar. E diante do que a gente está vivendo, a gente nunca precisamos tanto do pensar, da reflexão. Então, a filosofia ela contribui para esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo diante de um processo que parece que a gente não vê solução. A filosofia vai trazer solução. Nós estamos diante de violências, de corrupção. Nós estamos diante aí da pandemia, das epidemias. Nós estamos diante das mortes, nós estamos diante da pobreza, de muitos pobres, nós estamos diante de poucos ricos. E é preciso desnaturalizar isso, pensar sobre isso. O país que a gente vive é o país das incoerências. Das incoerências. Ou seja, da pobreza, né? Mas é o país da riqueza ao mesmo tempo. Ou seja, o que a filosofia pode contribuir com isso? Existe um caminho. A reflexão, a gente pode refletir sobre isso. Para filosofar, é preciso martelar, é preciso bater. É necessário uma certa dose de violência, de destruição também. É preciso um processo de lapidação. É preciso quebrar. É preciso pensar de uma forma mais intensa, não simples, não natural. Pensar é um ato de guerrear, de batalha. Mas não é um debate que você vai ficar ali tentando destruir o outro. Não é nesse sentido. É um debate para a gente se educar, para a gente se refazer, para a gente reaprender. As marteladas, elas são interessantes nos assuntos, nos temas, para a gente pensar. O martelar, talvez você não esteja entendendo, não é agredir suas ideias, suas ideologias. Não é agredir o outro. A gente precisa entender que, através do pensar, pode ser um modo de produção, de construção, de desconstrução. E geralmente a filosofia vai pensar aquilo que não é pensado. Ou seja, vai pensar aquilo que é necessário. Você, nesse processo do filosofar, do pensar, do refletir, a gente vai andar na contramão das coisas. A filosofia vai se colocar diante disso, dessa situação. A filosofia ela não se preocupa com as coisas imediatas, que é colocado das formas tácitas. Você viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Não, a filosofia vai na contramão. Ela não é imediata.
Ou seja, a filosofia vai problematizar. Ela vai fazer com que o pensamento que vá além. Nós saímos de um processo aqui no Brasil em que não podia pensar. Inclusive, muitos que estão me ouvindo agora não estudaram filosofia porque não podia, era proibido. Nós saímos de um regime ditatorial, antidemocrático, que não aceitava a participação popular nas discussões, não era democrático. Ou seja, manter o pensamento e se martelar essas discussões fora, né, da escola, da sociedade, era interessante para muitos. Nós avançamos, nós estamos na nossa democracia, que a gente precisa lutar para que essa democracia chegue de fato para os mais pobres, para os mais pretos. Ou seja, a filosofia, ela caminha na contramão de tudo aquilo que o regime militar defende. Por isso que eu amo a filosofia. Ensino meus alunos a esse amor à sabedoria, ao saber, ao conhecer. Nós vivemos num mundo em que hoje, o mundo da diversidade, da pluralidade, que clama por novas vozes, aceitação de novas vozes. Né? Tem gente que não entendeu esse processo. Novos olhares. Então, o pensar contribui. E diante do que estamos vivendo, é mais do que necessário o pensar. Nós pobres, nós periféricos, nós pretos, nós precisamos de mais direitos. E precisamos ter consciência da nossa realidade e da nossa identidade. Quem conhece a sua identidade luta pelos seus direitos. Nossa comunidade mais pobre, preta, precisa pensar, refletir, precisa filosofar. Quem pensa resiste. Quem pensa não concorda. Quem pensa não diz amém. Quem pensa não assina fácil. Quem pensa resiste. Nós precisamos resistir. Nós precisamos ser resistência. A filosofia contribui, e muito. É o papel da filosofia. A filosofia pode humanizar, pode trabalhar as questões éticas. Você resistir é ser ético. Você lutar por direito é ser ético. Um grande abraço.